بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلوات الله وسلامه عليه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. وقال تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. صدق الله العظيم. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في حديث كما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له ماله شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة إلى يوم القيامة يأخذ بلهزمتيه يعني بشدقيه يقول: أنا مالك أنا كنزك. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Estimados irmãos, Allah subhanahu wa ta'ala estabeleceu limites. Allah subhanahu wa ta'ala concedeu-nos em primeiro lugar a religião islâmica e diz no Coran: وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ. Aquele que optar por qualquer outra religião para além do Islã, esta não será aceita dele. Allah não irá aceitar qualquer que for a religião escolhida, porque o método de vida que Allah subhanahu wa ta'ala estipulou em conformidade ao seu preceituado, aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala determinou, aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala mencionou no seu abençoado livro. É uma dádiva de Allah subhanahu wa ta'ala, sem dúvida, estarmos a cumprir com este pilar do Islã, que é o jejum de Ramadã. É uma dádiva enorme de Allah subhanahu wa ta'ala para conosco, porque o jejum beneficia nós. Não estamos a fazer favor algum a Allah subhanahu wa ta'ala. Por isso que Allah subhanahu wa ta'ala diz: wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jejuar é melhor para vós se soubessem. Allah subhanahu wa ta'ala que diz isso. Portanto, eu gostaria hoje de abordar relacionado a mais um pilar do Islã, não é? Pilar este que é o zakah. O tema, vamos falar das consequências daqueles que não cumprem
com esta ordem de Allah subhanahu wa ta'ala. Mas para nós falarmos da consequência, é preciso irmos para aqueles são conceitos, não é, básicos, os conceitos preliminares. Nós entendermos o que é isto zakat, de onde é que vem, não é? Qual é a sua derivação, por que Allah subhanahu wa ta'ala prescreveu, por que nossos bens nós temos que tirar, darmos a outras pessoas uma porção definida. Por quê? Vários porquês que nós teremos que, em primeiro lugar, esclarecer este conceito para depois entrarmos naquilo que é o foco do nosso tema. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala diz, como forma de mostrar a obrigatoriedade, Allah diz: aqimus salah. Assim como nós temos este dever de cumprir com o salah, nós temos também o dever de pagar o zakat, porque Allah subhanahu wa ta'ala diz: wa atu zakat, pagai o zakat, dai o zakat. É a ordem de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, nós vamos falar dos destinatários. O que é isto, o zakat? Mas antes de nós falarmos o que é zakat, nós temos que entender que o dinheiro que nós temos, os bens que nós temos, nós somos meros gestores. Somos meros gestores. Allah deu-nos para gerirmos, depois nós abandonaremos esses bens, deixaremos esses bens aqui no dunya e iremos sem levar nada de tudo aquilo que nós temos. Tudo aquilo que está na nossa posse, nós vamos sair deste mundo e ninguém vai levar. Por mais que alguém faça um wasiya, deixar um legado, um testamento, que eu quero que este meu anel, esta minha joia, isto que eu tenho, que seja sepultado junto comigo, os familiares serão os primeiros a dizer que isso nós não vamos aceitar. Estes bens você podia usufruir, podia gozar estando em vida. Deixou de ter vida, estes bens imediatamente temos aquilo que chama-se abertura da sucessão. Abertura da sucessão é com a morte, a pessoa morreu, aquilo passa imediatamente para outro dono, para outra pessoa gerir, porque aquele não é o verdadeiro dono. Quando ele também morre, aquilo passa para uma outra pessoa. Estes mesmos bens que você estava aqui a orgulhar-se, me pertence, eu sou o dono. O dono absoluto dos bens que nós possuímos é Allah subhanahu wa ta'ala. Por isso que Allah diz: lahu ma fis samawati wa ma fil ard. A Allah pertence aquilo que está nos céus e na terra. Pertence a Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala diz ainda: aminu billahi wa rasuli wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fi. Subhanallah. Este versículo deixa ainda mais claro: credes em Allah e no seu mensageiro, e gastai daquilo que nós vos fizemos de sucessores, aquilo que nós fizemos vocês de khalifa, vocês só vão cuidar. Gastai daquilo que nós demos a vocês, deixamos nas vossas mãos. Deixamos vocês como sucessor desses bens. Vocês devem controlar, devem fazer gestão desses bens. Allah está a dizer para nós gastarmos estes mesmos bens. Como gastar? Pode ser em forma de caridade, e nós estamos aqui para falar do obrigatório, daquilo que Allah subhanahu wa ta'ala estabeleceu no Coran. Portanto, a definição literal ou etimológica ou linguística de zakat provém da palavra zakawa, que significa purificar, pureza. Quando nós pagamos o zakat, nós estamos a purificar os nossos bens. Estamos a tirar a parte, suja dos nossos bens para deixar os bens limpos. Como é que você tem esses bens sujos? Não podemos entender de forma errada. Nas nossas transações, por vezes, por negligência até, ou por erro, nós ganhamos o que não devíamos ganhar. Você fez de tudo para pesar 2 quilos de açúcar, mas a balança estava viciada, não por sua vontade, e você acabou dando a menos. Você está a ganhar não de forma adequada. Tem alguns bens que estão a vir para a tua conta que não tinha que ser teus bens, não tinha que ser teu dinheiro. Então, desta forma, nós, com o pagamento do zakat, nós tiramos esta parte e deixam somente aqueles bens puros. O Lamás dá um exemplo até. A pessoa no corpo também tem sangue sujo, mas quando ele faz o cupping, remove aquele sangue sujo e fica somente sangue limpo no seu corpo, e isso faz com que ele sinta-se até melhor.
é o que acontece nos bens. Você remove a parte suja, não é? E a parte limpa é que prevalece. E Allah subhanahu wa ta'ala diz: multiplica. Multiplica. Quanto mais você tirar, gastar para os necessitados, em particular cumprir aqui com esta ordem de Allah, Allah subhanahu wa ta'ala irá te dar mais. Porque o hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam diz: juros, por mais que a aparência é que os teus bens estão a aumentar, mas os teus bens estão a diminuir com juros. Enquanto que o zakah, a aparência ou a caridade, a aparência é que você está a diminuir, mas a realidade é que aquilo está a aumentar. E com o zakah, pagando o zakah, cumprindo com esta obrigação da Allah, nós temos uma garantia daquilo que são os nossos bens. Os nossos bens não são o que nós temos hoje. Não nos dá nenhuma garantia. Os nossos bens, os verdadeiros bens que nós possuímos, são aqueles que nós já demos para a conta do Akhirah. Aquilo que nós já depositamos na conta do Akhirah, estes é que são os nossos verdadeiros bens. Por isso que o profeta sallallahu alaihi wasallam falou isso em vários ahadiths relacionados a isso. Inna malak ma qaddama. Os teus bens são aqueles que você já deu para frente. Aquele que você já depositou na conta que o banco nunca vai à falência. A conta do Akhirah. Estes são os teus bens. Você vai encontrar lá. O amalu warithihi ma akhar. E os bens do herdeiro, dos seus herdeiros, são aqueles que você mantém contigo. Estes são os bens dos teus herdeiros. Porque se você morrer, aquilo passa imediatamente para os seus herdeiros. Portanto, existem condições para o pagamento do zakat. Existem condições. Não é o facto de você ter muito dinheiro que torna-se obrigatório você pagar o zakat. Não. Não é isto. Mas sim, temos um ponto de partida que chama-se nisab. Nisab é o ponto de partida. Se, por exemplo, hoje o nisab está 21.373 meticais. Vamos dar o exemplo de alguém que tem este dinheiro hoje. Que data é de Ramadã hoje? 21 de Ramadã. E tem que ser calendário islâmico. 21 de Ramadã. As pessoas, quando chegam bem de fazer cálculo de zakat, têm tido muitos problemas. Mas é uma coisa muito simples. Muito simples. Se você entender o princípio, todo o resto tornar-se-á fácil. Temos que ver a data do calendário islâmico. Existe diferença de dias, calendário islâmico e gregoriano. Hoje, 21 de Ramadã. Você tem acima, o valor equivalente ou acima de 21.373 meticais. Estás com o nisab e a partir daquele momento o zakat poderá se tornar obrigatório. Se aquilo completar um ano. Quer dizer, no dia 20 do Ramadã do ano seguinte, você tendo este valor de nisab, que é 20, e isto oscila. O nisab é calculado, este valor é calculado de acordo com a equivalência do ouro e da prata. E este ouro e prata também oscila o seu preço. No momento em que você terá que pagar o zakat, de acordo com a percentagem ou a quantidade do ouro ou da prata, você faz o cálculo, converte para metical e aí temos o valor do nisab. Se chegar no ano seguinte, neste caso 20 do Ramadã do próximo ano, você estiver com o valor de nisab, Imam Abu Hanifa diz, independentemente da oscilação aqui durante um ano, o zakat torna-se obrigatório. O zakat torna-se obrigatório. Quer dizer que no dia 20 do Ramadã do ano seguinte, você tem este valor, o zakat torna-se obrigatório. Este é o primeiro aspecto. Ainda voltaremos a este ponto. Imam Abu Hanifa desconsidera a oscilação aqui no meio. E este é o valor que você tem, ou por outra, terá este valor, excepcionando aqueles que são as tuas necessidades. Necessidades, não é? Básicas, como se explica, necessidade básica. Por exemplo, vamos lá dar um exemplo de um funcionário. Eu já dei aqui esta matéria nas nossas aulas aqui depois do Salat al-Fajr. Vamos dar um exemplo de um funcionário que tem um salário. Tem salário de 40 mil meticais. As suas despesas mensais, de tudo, pagar a escola do filho, alimentação, vestuário, renda que ele tem de pagar, 30 mil meticais cobre tudo isso. Ele tem 10 mil meticais que é remanescente, está acima da sua despesa. 10 mil meticais é o que lhe resta. O zakat não é obrigatório. Todos os meses ele junta estes 10 mil meticais. Ele vai depositando 10 mil meticais porque a sua despesa é de 30 mil meticais.
Ao final do ano, quanto é que ele terá? 120 mil meticais, que está acima das suas despesas. Nestes 120 mil meticais, ele tem zakat a pagar. 2,5% deste valor, ele terá que pagar o zakat, porque está acima das suas despesas e isto acumulou durante um ano. Atenção, temos que ver o momento em que o zakat tornou-se obrigatório. No primeiro mês, ele acumulou 10 mil. Segundo mês, 10 mil, estamos no Ramadã. Vamos dar o exemplo mais prático. No Ramadã, ele conseguiu acumular 10 mil. Shawwal, mais 10 mil, 20. Dhul-Qa'dah, mais 10 mil, 30. Está acima do Nisab. Portanto, ele passou a ser possuidor do Nisab, não no Ramadã. Passou a ser possuidor do Nisab no mês de Dhul-Qa'dah. E dali começa a contar o seu Nisab. Quando chegar no ano seguinte, na data do Dhul-Qa'dah, onde que ele alcançou o Nisab, aí ele terá que pagar 2,5% do valor que ele tiver, não é? Que terá que dar aos destinatários que o Corão menciona. Este é o princípio básico. É coisa muito simples nós entender como é que isso funciona. Portanto, Imam Abu Hanifa desconsidera a oscilação aqui no meio. Vamos dar o mesmo exemplo, onde este indivíduo está a acumular este valor, mas teve alguma despesa aqui no meio. O filho ficou doente, por exemplo. Ele precisou de ir para o hospital. Não tem outro dinheiro senão este. Então, ele foi tirar daqueles 120 mil, por exemplo, não chegou ainda a 120, está ainda nos 90 que ele está a acumular. Então, ele teve que ir para o hospital. Então ele foi tirar lá e aquilo desceu até 15. Teve que pagar muito. Ele deixou de possuir Nisab. Então, quando o valor outra vez subir até o Nisab, é dali que começa a contar. Imam Abu Hanifa desconsidera esta descida. Isso Imam Shafi, Imam Malik e outros imãos consideram essa explicação que eu estive aqui a dar. Volta ao ponto em que o Nisab subiu. Imam Abu Hanifa diz, no princípio do ano você tem Nisab, no fim do ano você tem Nisab, independentemente aqui da oscilação no meio, você terá que pagar o zakat. Essa é a posição de Imam Abu Hanifa, e outros imãos são da opinião, Imam Shafi, assim como outros, da opinião que temos que sempre voltar ao ponto quando é que o Nisab sobe. Se até aqui as coisas ficaram claras, o que estiver a vir em frente tornar-será muito mais fácil de perceber. Portanto, é assim que nós temos que cumprir com esta obrigação. A quem nós temos que dar? Mas antes de dar, nós temos que ver sobre quem é obrigatório. Sobre quem nós sabemos que existe este valor, este procedimento todo. Para quem é obrigatório? Condições para o pagamento do zakat. Para além do Nisab, ter Nisab, é obrigatório para um muslim, uma pessoa livre, não é? Que atingiu a maturidade, a puberdade, que é mentalmente são, não tenha dívidas, não é? Que este valor passou um ano, tem um ano na posse deste valor, e estes bens devem ter habilidade de desenvolver, de crescer. Demos aqui exemplo de dinheiro. Voltaremos para outros bens que não têm a ver com o dinheiro, onde o zakat também torna-se obrigatório. Não é? Portanto, estar para além das suas necessidades básicas, como eu aqui mencionei. Aqui dei o exemplo do dinheiro. Vamos dar um outro exemplo. Não existe zakat sobre aquilo que é nosso uso pessoal. Eu tenho 2, 3 carros, cada carro Mercedes, não é? ML 69, 63. São tantos ML, que outros têm outro significado, ML. Portanto, tem o último Mercedes, aquilo custa, vamos lá, eu só vou chutar o preço, não é? 50, 70, 100 mil dólares por ali. Não há cálculo de zakat neste carro que você usa. Você não vai adicionar o valor do carro para pagar o zakat. Não. Assim como da casa que você tem, da mobília que você tem, número de lojas que você tem. Se é de uso que você está a usar, ou é uma ferramenta para você ganhar, não há zakat nisso. Mas se o zakat é sobre o rendimento dessas coisas. O rendimento das coisas que vão dar, que são coisas que você, por exemplo, tem tantas casas, tem lojas, e dessas lojas você ganha renda.
é dali que você tem que pagar o zakat. Deste rendimento, tem isso em posse e fazer parte aqui dessas condições que mencionamos nas condições para o pagamento de zakat. É importante, não é, ser levado em consideração essas coisas todas para o zakat tornar-se obrigatório. Agora, você tem carros sim, mas tem carros que é para negócios, é para vender. Não é? Você é um dealer de carro. Carro é tua mercadoria. Quando chega o momento de pagar o zakat, estes carros farão parte do dinheiro que você tem, dos bens que você tem. Então deve ser abrangido, para além daqueles 100 mil meticais que você tem, você também tem 5 carros que você está a vender. Esses carros são mercadoria. Então deverá ser somado, não é, o valor desses carros, que serão abrangidos aqui no valor que você tem, que da soma, diz que você terá que pagar 2,5% para os necessitados ou para aqueles que são os destinatários do zakat. Estamos aqui a falar sobre o rendimento, assim como a mercadoria que você tem faz parte para o pagamento do zakat. Os destinatários, a quem nós temos que dar? A única coisa que nós lembramos, o zakat é para pobre. Zakat não é só para pobre. Zakat também pode ser para rico. Não estou trazendo novidades. É ignorância. Está a ficar admirado. Chefe, está a falar o quê? É ignorância. Você não sabe, não conhece a tua religião. Zakat também pode ser para rico quando ele estiver numa situação difícil. Vamos aos destinatários. O que Allah subhanahu wa ta'ala diz? Innama sadaqat lil fuqara. Allah restringe os destinatários do zakat. Restringe. Innama sadaqat lil fuqara. O zakat é para os pobres, né? Os pobres, wal masakin, os necessitados, wal amilina alayha, e aqueles que trabalham na coleta do zakat, não é? Quando falamos de masakin, estamos a falar de miskin, os necessitados, que nós também, se formos entrar de forma detalhada no caso do destinatário, não será alcançado aquilo que é o propósito nesta conversa de hoje, e nós já ouvimos tantas vezes este tipo de assunto. Portanto, temos pobres, temos os necessitados, aqueles que trabalham na coleta do zakat. Se terem que ser pagos, é com dinheiro de zakat que essas pessoas podem ser pagas. O Sharia, o Islã, o Coran diz que este valor de zakat poderá servir para pagar as pessoas que estão na coleta do zakat, wal mu'allafati qulubuhum, para atrair aqueles que têm corações inclinados para o Islã. Aqui os ulamás explicam de duas formas. Uma delas, um não muslim que tem uma inclinação para o Islã, dando ele zakat, esta pessoa poderá se tornar muçulmana. Não estamos a comprar, mas estamos a ganhar este indivíduo. Porque Allah subhanahu wa ta'ala não precisa da adoração de ninguém. Mas por mais que ele tenha que ganhar alguma coisa, se tornar um muslim, e nós fomos a ver na história do Islã, muita gente, através deste gesto, tornaram-se bons muslims. Bons muslims. Allah subhanahu wa ta'ala quer salvar as pessoas, não é, do caminho errado, fazerem com que elas sejam merecedoras do caminho certo. Para atrair os corações, aquelas pessoas que têm um coração já inclinado para o Islã, dando eles zakat, ele irá se tornar muslim. Para estas pessoas também isso serve. Outra definição ou outra explicação que os ulamás dão, que aqueles muçulmanos, novos muçulmanos, para ganhar os corações deles, fazer com que eles também tornem-se bons muçulmanos. O zakat também poderá ser aplicado a estes indivíduos. Wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqab, libertar escravos. Libertar escravos. Quando nós falamos de libertar escravos, hoje nós não temos escravos. Não temos escravos. E há um grupo que poderá ser inaplicável. Não. Enquadra-se hoje. Se é para libertar escravos, isso poderá também servir de caução. Olha, mais explica, pode servir de caução para uma pessoa que está presa de forma injusta. Com o pagamento do zakat, com o pagamento da caução, poderá libertar esta pessoa que foi presa de forma injusta. Nós estamos aqui a falar de criminosos que têm uma pena que têm que cumprir, pagamos para libertar essa pessoa. Não, estamos a falar de pagamento de caução do indivíduo que está preso de forma injusta ou está sendo injustiçada pela pena que ele está a cumprir. Pagando caução poderá libertar. O princípio da liberdade vem aqui em consideração. As pessoas devem ser livres. Portanto, para este fim também o zakat enquadra-se. Wal gharimina,
as pessoas endividadas, pessoas que estão mergulhadas na dívida, pessoas que não têm como pagar as suas dívidas, estão completamente mergulhadas na dívida, pessoas que não têm como ganhar, não têm alternativa, estão completamente mergulhadas na dívida. Essas pessoas também poderão receber o zakat, para fazer o pagamento das dívidas que elas têm. Voltamos ainda aqui ao grupo das pessoas sobre quem o zakat torna-se obrigatório. Nós falamos ter um valor, você tem sim um valor para pagar o zakat. Você chegou o tempo que tem que pagar o zakat. No seu cálculo, você vê que eu tenho 100 mil meticais que é para pagar o zakat, mas tenho dívida de 30 mil que eu estou a dever a alguém. Destes 100 mil, tira 30 mil que é para pagar dívida. Pague a dívida, o teu zakat fica no 70 que resta. Portanto, o Islã não está aqui para apertar as pessoas, porque Allah nem isso de nós quer. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah quer de vós coisas fáceis e não quer nada difícil. Wal gharimina wa fi sabilillah. As pessoas estiverem no caminho de Allah. Mujahid, como Ibn Abbas menciona, não tem como combater no caminho de Allah, não é? Há uma necessidade, o dinheiro de zakat serve para este fim. O fi sabilillah. Ulama até entra muito mais detalhe relacionado a fi sabilillah, uma causa justa, né? Uma necessidade imediata, né? Que uma caridade para beneficiar as pessoas. O fi sabilillah, isto poderá ser levado em consideração. O abnis sabil, assim como para viajantes. Viajante, eu quando estava aqui a falar disso, dei o exemplo de um magnata, uma pessoa rica, está aí de férias. Dei o exemplo de Miami. Qual é o sítio que você gostaria de férias? Miami. Vai querer ir para Miami, inshallah. Então, o Abdul é um magnata, tem muito dinheiro, comprou bilhete na primeira classe. Tem outra classe antes da primeira? Primeira classe no A380. Está a viajar com a família toda, no maior conforto. Está a ir para férias no Miami. Chegou lá, perdeu tudo. Lhe roubaram tudo. Não tem mais nada. Então ali Allah subhanahu wa ta'ala diz: zakat serve para este que é um rico lá na terra dele. Se ele conseguir ter o dinheiro lá onde está, da terra onde está, hoje até isso hoje é fácil para a pessoa conseguir ter, mas estamos a falar em situações que ele não consegue ter o dinheiro dele para poder voltar. O Abn Sabil, este é um viajante que merece. O fundo de zakat também se aplica para estas pessoas. Portanto, este é um bai que viajou onde? Na primeira classe, no A380, preço um balúrdio. Mas o dinheiro de zakat serve também para esta finalidade. Imam Abu Hanifa opta que este tipo de pessoa, esta última classe, se ele voltar para a sua localidade, foi lá, foi ajudado com o valor de zakat, é sempre bom devolver para beneficiar mais aos necessitados. Essa é a posição de Imam Abu Hanifa. A pessoa, se achar que quiser devolver, poderá fazer, mas o Corão diz que este valor é aplicável, não é, a este indivíduo. Allah subhanahu wa ta'ala diz: faridatan min Allah, wallahu alimun hakim. Esta é uma prescrição de Allah. Não pode doer teu coração dizer: mas eu vou dar para este, para aquele. Não, é Allah que disse para fazer isso. Allah é que determinou. Portanto, outra condição para o pagamento de zakat: o dinheiro terá que ser halal, lícito. Você não ganhou por burla, por enganar as pessoas, casino, jogo de azar, rapto, dinheiro haram. Isto você não tem que pagar zakat. Isto não tem que pagar zakat, porque Allah é tayyib, Allah é puro, Allah não aceita senão coisas puras. Autores de livro de hadith, neste capítulo, da virtude de sadaqa, eles dizem: fadlu sadaqa min malil halal. A virtude da caridade com dinheiro lícito. Você ganha muita recompensa se o dinheiro for lícito. Se o dinheiro for sujo, isto não pode ser dado como zakat. Isto não pode ser dado como caridade. Mas sim, você terá que se desfazer deste dinheiro. Como você vai desfazer? Pega, dá uma instituição que sabe como deve ser aplicado este fundo. Nem precisa dizer que este dinheiro de venda de droga.
Nem precisa dizer que é pó, eu vendo pó. Não é? Este é dinheiro de pó. Não precisa. Só dá, esta finalidade não é lilá, não é sadaqá, é um dinheiro, pronto. E a pessoa quer se desfazer daquele dinheiro. Mas como zakat, como caridade, ele não poderá fazer isto, porque Allah não aceita. Allah aceita somente coisas puras. A outra coisa que nós temos que fazer quando nós pagamos zakat, temos que ter um projeto, um alcance. O propósito de zakat é tirar a pessoa da pobreza. Você pode criar um projeto, fazer alguma coisa que poderá beneficiar a pessoa para, no ano seguinte, ou 2 anos depois, ele também começar a pagar zakat. Não deixar as pessoas mergulhadas na pobreza. Outro problema que se depara para nós, o zakat é sempre em produtos alimentares. É sempre. Pegamos dinheiro, investimos, não é? Pagamos, compramos produtos e damos aos necessitados. É muito bom. É muito bom. O Islã incentivou tanto esta prática. Mas nem sempre isto resolve o problema. Nem sempre este produto resolve a necessidade do necessitado. Nem sempre, porque ele poderá ter comida em casa, mas ele precisa talvez para um outro fim. Ele tem problema de saúde, tem filho doente, ou precisa pagar a escola do filho. Não é com arroz que vai pagar isso, não é? Então, o fim, temos que dar sempre em dinheiro. O que a pessoa vai fazer, este é outro assunto. Mas você tem um propósito, você tem uma visão de beneficiar da melhor forma aquele necessitado, não é? Não existe nenhum problema em fazermos isso. Até melhor. Outras pessoas não olham para o propósito. Eles acham a melhor forma eu de me livrar. Em vez de eu ter de dar dinheiro, eu vou dar os produtos que eu tenho na minha loja. E muitas das vezes tem sido produtos fora do prazo. Pegamos aquilo, vamos dar numa instituição islâmica. Você está a dar uma coisa que você não estaria pronto a receber. Allah diz: وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ. Não gaste este tipo de coisa que você não estaria pronto a receber. Você não estaria pronto a receber. E Allah não está para... E quando você dá, antes de chegar na mão do necessitado ou dessas classes, cai na mão de Allah em primeiro lugar. Nós temos que ter em mente que estamos a fazer uma ibada. Temos que fazer da melhor forma. Por uma ibada que estamos a fazer, não é? Quando nós fazemos salah, temos a maior concentração. Mas nós somos agarrados, avarentos. É natureza humana. Mas você deve ir contra, por vezes, esta natureza. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Corão: Qul, diga ao Muhammad, لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي لأمسكتم خشية الإنفاق. Esta é a natureza do homem. O homem tem esta natureza. Ele deverá ir contra isto que o coração dele manda. Allah diz: se o homem fosse o controlador do tesouro de Allah, se ele tivesse chave do tesouro de Allah, controla o tesouro de Allah, este homem também teria receio de gastar. Tesouro de Allah, Allah diz: se todos pedirem, todos, desde Adam até o último homem que vier, se ver num campo aberto, todos pedirem, Allah diz: eu tenho o poder de dar todos, tudo aquilo que pediu. Allah tem esse poder. E Allah diz: não diminuirá do meu tesouro, senão como a agulha diminui a água do oceano quando esta agulha é mergulhada no oceano. Quanta água a agulha diminui do oceano quando a agulha é mergulhada no oceano? Quanta água diminui? Nada. Allah disse: se o homem controlasse os tesouros de Allah, este mesmo homem que sabe não vai diminuir, ele poderia ter receio de gastar, senão vai acabar. Teria este receio. Allah está a dizer: gaste, Allah vai dar mais. É natureza humana, sim, mas nós temos que olhar para aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala nos ordenou. O nosso propósito era chamar a atenção, em primeiro lugar, ao cumprimento deste pilar islâmico. Allah subhanahu wa ta'ala diz relacionado àqueles que não gastam, aqueles que não cumprem. E o zakat, respeitosos irmãos, o pagamento do zakat é na totalidade. Não é 80%, 90%, 99% o zakat não está pago. Deve ser 100%. 100%. Você tem que pagar o teu zakat. Se você der muito, mas é 99%, teu zakat não está pago.
Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ. Não pensem que a avareza desses que Allah subhanahu wa ta'ala deu esta riqueza, não pensem que isso é bom para eles. بَلْ هُوَ شَرٌ لَهُمْ. Isso é mau para eles. سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. Allah subhanahu wa ta'ala irá criar uma argola de ferro que será colocado no seu pescoço no dia de Qiyamah. E no outro versículo Allah subhanahu wa ta'ala diz: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. Aqueles que entesouram o ouro e a prata, quando nós falamos de metical, do dólar, do que for, é que corresponde àquilo que Allah está a dizer aqui, ouro e a prata. Aqueles que entesouram isto e não gastam pela causa de Allah subhanahu wa ta'ala, Allah diz: dê boas novas a eles de um castigo doloroso. يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ. No dia em que esta riqueza será derretida no fogo do inferno, será estigmatizado, será marcado na sua testa, no seu flanco, nas suas costas. Allah subhanahu wa ta'ala diz: فتقوى جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم. Isto é aquilo que vocês entesouravam, isto é que vocês acumulavam e vocês não queriam pagar o zakat. No outro hadith, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: esta riqueza será transformada numa serpente que irá enrolar este indivíduo no dia de Qiyamah e estará a lhe picar, a lhe morder de todas as formas e lhe dirá: eu sou a tua riqueza, eu sou os teus bens. É aquilo que você estava aqui preocupado, não queria cumprir com esta ordem de Allah, pagamento de Allah. E muitas das vezes, prezados irmãos, nós não nos apercebemos onde é o problema que nós vivemos. Não nos apercebemos que por vezes pode ser pelo incumprimento de uma ordem de Allah subhanahu wa ta'ala, em particular aqui a questão do zakat. Pode ser, e Allah subhanahu wa ta'ala diz no Corão: o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: ما منع قوم زكاة إلا ابتلاهم الله بالسنين. رواه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم. Todo aquele que deixar de pagar o zakat, Allah subhanahu wa ta'ala vai envolver ele numa peste, numa situação difícil, numa calamidade, pelo incumprimento do zakat. O profeta sallallahu alaihi wasallam em vários outros ahadith chama a atenção àqueles indivíduos que não pagam zakat. E por vezes nós não nos apercebemos como é que Allah destrói a pessoa pelo incumprimento desta obrigação. Allah diz: وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُ. Ninguém conhece o exército de Allah senão Ele mesmo. Allah conhece, Allah que sabe como pode destruir. Não precisa vir alguém te raptar, não precisa vir alguém pôr fogo, não precisa vir alguém te arrancar tudo, prender, finanças. Allah tem várias formas que pode destruir a tua riqueza sem tu te aperceberes. Allah subhanahu wa ta'ala menciona uma passagem no Corão, para terminar. Não temos almoço hoje, não é? Portanto, mais 5 minutos só no máximo. Allah subhanahu wa ta'ala menciona esta passagem no Corão relacionado à colheita. Allah diz: Inna balawnahum kama balawna ashab al-jannah. Allah testou os habitantes de Meca da forma como testou, os donos de um jardim. Os donos do jardim. إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala diz: quando os donos do jardim, quando juraram que realmente escolheriam os frutos de manhã, é o tempo de colheita, nós vamos colher. Amanhã de manhã bem cedo nós vamos colher os frutos. وَلَا يَسْتَثْنُونَ. Nem sequer disseram inshallah que vamos colher. Allah subhanahu wa ta'ala diz: فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ. Então passou sobre ele, sobre este jardim, sobre este pomar, uma calamidade do teu Senhor enquanto eles dormiam. فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ. Portanto, amanheceu como se tivesse sido colhido. Não é? Allah subhanahu wa ta'ala fez com que este pomar pegasse fogo. Ardeu todo o pomar. وَغَدَوْا عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ فَلَمَّا رَأُوهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ. Allah subhanahu wa ta'ala diz ainda antes disso: فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ. Portanto, eles foram
de manhã cedo, chamando uns aos outros, falando de forma baixa: Allah yadkhulanna al-yawma alaykum miskin. Hoje nenhum pobre vai apanhar nada do que nós temos a colher. Não vamos dar nada aos pobres. Eles não sabiam que Allah sabia, já tem um conhecimento desde antes. Aqueles são teus planos. Eles estão lá a fazer os planos deles, os planos de Allah já estavam feitos antes. Allah yadkhulanna al-yawma alaykum miskin wa ghadaw ala hardin qadirin. Portanto, partiram, não é, para eles colherem o fruto deste pomar. Allah subhanahu wa ta'ala diz: falamma ra'awha qalu inna ladallun. Quando eles viram, não é, aquilo que era o jardim, o pomar que eles queriam colher, eles disseram: não, nós perdemos caminho, não é aqui. O nosso pomar não é aqui. Eu estava a dar exemplo quando estava a falar disto da semana passada, dando exemplo. Você tem loja, sabe que a tua loja é na Eduardo Morlano, não é? Você está a ir para a tua loja, chegou lá, viu uma situação de destruição que você não acredita. Você diz: não, eu enganei caminho, eu ainda estou na 24 de julho, tenho que ir para Eduardo Morlano. Não é, você não está perdido, é exatamente a realidade. É realidade. Allah subhanahu wa ta'ala chama-nos a atenção a isso, não é? Allah, essas passagens no Corão estão para serem tiradas lições. Pelo incumprimento, Allah subhanahu wa ta'ala mostrou a realidade deles. Até um deles diz: qala usatuhum alam aqul lakum lawla tusabbihun. Aí um começa já a culpar o outro: mas eu não falei isso, eu não falei aquilo. Já não vai adiantar nada. Você vai estar naquela situação. Portanto, o felizardo ou inteligente é aquele que sabe que sempre eu tenho uma responsabilidade. Allah deu-me isto e eu tenho deveres sobre isso. Hoje tenho, amanhã posso não ter. Quantas pessoas que eram milionárias, um segundo, tornaram-se necessitados de zakat, pobres. Um segundo, e olha, se você não pagou zakat 2, 3 anos atrás, não quer dizer que eu vou começar agora a pagar deste ano agora, que estou aqui, porque ouvi este masalá hoje. Você vai ter que ser retroativo, vai ter que voltar para esses anos todos que você não pagou zakat. E o zakat terá que ser o valor certo, porção certa, daquilo que é obrigatório, você terá que pagar. E imagina, você não pagou, depois ficou sem ter. Você já está a dever ainda aos pobres. Você ficou pobre com dívida de outros pobres. Portanto, é obrigatório, é uma coisa imediata. Zakat tornou-se obrigatório, temos que imediatamente pagar o zakat, porque é um direito dos pobres que está sobre os nossos bens, aqueles bens que nós somos gestores. Portanto, pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos dê a compreensão deste pilar do Islã e pagarmos o zakat de coração tranquilo e satisfeitos que eu estou a cumprir uma ordem de Allah subhanahu wa ta'ala. E você não estará a prejudicar a ninguém, você estará a beneficiar a ti mesmo em primeiro lugar e depois estará a beneficiar aos necessitados. Por isso que até muitos olham para o valor mínimo do Nisab, não é, como ponto de partida, porque em termos de valor de Nisab há uns que sobem mais, deve ser um valor um pouco mais alto. Outros dão preferência o mais baixo. Se existem dois valores, o mais baixo já torna-se obrigatório para beneficiar o necessitado. E você com muito, ou você que o zakat tornou-se obrigatório, acha que não poderá pagar porque é um trabalho que você fez e não está satisfeito em fazer chegar aqueles que são os destinatários que Allah subhanahu wa ta'ala prescreveu. Portanto, é importante nós entendermos, quando nós estamos a pagar o zakat, estou a cumprir com um pilar do Islã, estou a cumprir com uma ordem de Allah e eu estou satisfeito porque Allah deu-me esta oportunidade de poder cumprir com este pilar, com esta obrigação de Allah subhanahu wa ta'ala. فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ.